Olá, estamos aqui para mais um Encontro em Geografia com a professora Joyce, mas antes de iniciarmos a nossa aulinha de hoje, vamos fazer aquele lembretinho básico. As atividades no Classroom devem ser feitas. Para isso, acesse o link número 1, execute a atividade, envie e aí sim sua presença foi garantida. O nosso encontro de hoje é sobre uma dinâmica e uma temática já mencionada anteriormente e vamos fazer puxadas de vários assuntos já comentados em outros encontros nossos. A nossa aula de hoje ela tem como principal objetivo a compreensão mais ampla da integração regional do Brasil com o mundo. Para que isso seja bem entendido, a primeira coisa a se fazer é a análise do conceito de geopolítica. O conceito de geopolítica ele remete ao século XVIII e ele amplia a delimitação do chamado espaço vital, dentro de uma categorização que um alemão chamado Friedrich Hatzel executou para dizer que cada país deveria, logicamente, naquela época, abranger determinadas especificidades, determinadas características de sobrevivência. Então, era aí que estava embasado o chamado espaço vital. Aproveito para delimitar que quando em geografia nós falamos em espaço vital, falamos em geopolítica, estamos falando desta expansão, desta comunicação com países vizinhos. Então aparece muito dentro da geopolítica a comercialização entre países, as conversas diplomáticas entre os países. Já quando nos referimos à situação entre municípios, entre estados, aí já é uma visão mais interna do funcionamento econômico de um determinado país. Quando falamos nesse quesito, na geografia, de modo geral, usamos a terminologia geografia política. Desta maneira, avançamos no conceito e, logicamente, frisamos o seu fundador, Friedrich Hatzel. Ele instrumentalizou essa valorização do espaço como sendo definidor desse norteador de vida e, logicamente, dentro disso, muitos países começaram, então, a movimentar-se em busca desse espaço vital. Por isso, no decorrer do tempo, percebeu-se literalmente duas palavrinhas emergindo, a integração e a expansão. A expansão remonta de uma antiguidade, onde literalmente os países invadiam domínios para delimitar seu poder. Hoje, essa expansão ela é mais focalizada em setores econômicos, mas ainda existe. Já quando se fala em integração, há um crescimento, mas há um crescimento no sentido da comunicação, da melhoria, da transição, da comunicabilidade mesmo do capital circulando. Como exemplo, podemos dar de integração, um país altamente diplomático, conhecido mundialmente, o Brasil, e em termos expansionistas, como nós inclusive tivemos um momento chamado imperialismo norte-americano, uma outra aula, dos Estados Unidos aqui representado. Para então fecharmos esse primeiro bloquinho, vamos fazer uma análise do conceito da geopolítica. Quem será que escreveu? Vamos lá. Quem criou o termo geopolítica? Letra A, Milton Santos. Letra B, Vidal de la Blache. Paul Vidal de la Blache. C, Friedrich Hatzel. E letra D, Manuel Correia de Andrade. Bora lá responder, voltamos já já.
Vamos agora retomar a atividade, é para identificar o conceito de geopolítica e o seu fundador. Dentro que nós vimos, obviamente, Friedrich Hatzel que é o fundador do conceito, que literalmente é aquele que destina-se à formulação desse. Milton Santos, amplamente conhecido dentro da estrutura da geografia, Vidal de Lablache, outro também, muito conhecido dentro da geografia, e Manuel Corrêa de Andrade também. Mas tenham curiosidade, vejam, esses autores fizeram coisas muito interessantes sobre isso, principalmente no ramo da poesia, como é o Manuel Corrêa de Andrade. Na continuação, vamos agora analisar também a questão das ideias da geopolítica. Por isso, vamos fazer a seguinte atividade. Relaciona as ideias sobre o planejamento estratégico da geopolítica brasileira. Letra A, objetivo. Letra B, estratégia. Letra C, ações. Dentro desses 3 itens, vocês têm as seguintes frases e nessas frases vocês deverão colocar as letrinhas A, B e C. Na primeira frase, cooperação e estabelecimento de parcerias que ofereçam vantagens comerciais ao país. Segunda frase, o investimento na formação de profissionais qualificados para representar o país no exterior. Criação do Instituto Rio Branco, importante formador de cônsules e embaixadores que representam e defendem os interesses dos brasileiros em outros países. E a terceira frase, fortalecer a liderança do Brasil na América do Sul e participar mais ativamente no mundo. Só retomando, vocês vão colocar A para objetivo, B para estratégia, C para ações. Bora lá fazer atividade? Voltamos já já.
vamos verificar se vocês executaram a atividade corretamente. Aqui estamos as 3 fases, só relembrando que deveríamos colocar A para objetivo, B para estratégia, C para ações. Vamos ver como é que ficou. Letra A, objetivo. Colocaremos na frase onde o objetivo é fortalecer a liderança do Brasil na América do Sul e participar mais ativamente no mundo. Letra B, que é estratégia, deve ser colocado na frase estratégia. Qual é a estratégia da geopolítica? A cooperação e desenvolvimento ou estabelecimento de parcerias que ofereçam vantagens comerciais ao país. E letra C, o investimento na formação de cônsules qualificados para representar o país no exterior, ou seja, a formatação diplomática ao qual o Brasil sempre se organiza e a Fundação Rio Branco, o Instituto Rio Branco, tem ampla participação nesse quesito. Dentro da evolução em termos anuais e de período, o que a gente pode identificar? Nós vimos que o Brasil vem evoluindo gradativamente nesse processo de retração ou aproximação com os demais países. Isso se percebe muito a partir da década de 60, então em 68 existe um tratado já em Genebra que fala sobre a questão do desarmamento, em que o Brasil participa ativamente. Em 70, o Brasil participa da devolução dos territórios palestinos ocupados por Israel e a questão palestina, o Brasil sempre participou de maneira efetiva. E na ONU, a partir da década de 70, se verifica que fica como meio tradicional a questão de que o Brasil abre a conferência da ONU. Então, literalmente, se analisa e se identifica o papel importante que o Brasil desempenha dentro do cenário mundial no quesito diplomacia. A partir da década de 70, novas situações têm a participação brasileira. Em 74, com a reativação das relações diplomáticas com a China, que estava retomando a conversação externa. Por quê? Porque a partir da década de 70, a China, então socialista, começa a abrir mercado externo e isso faz com que haja uma maior conversação entre os países. Em 75, o bloqueio a Cuba começa a ser retirado. Esse bloqueio a Cuba também facilita a comercialização e a inserção no mercado brasileiro naquela região. E hoje, logicamente, a situação pede cautela, principalmente em questões de política e economia, vistos principalmente a questão pandêmica, mas a medida hoje cautelosa ainda faz com que haja possibilidade de crescimento futuro. Dentro dessa situação, então, vamos fazer uma análise de como é que era a situação diplomática brasileira. Então, nós tínhamos antes uma expansão militar muito presente, muito visível, e hoje nós temos estratégias diplomáticas muito mais densas, muito mais representativas. A partir disso, nós começamos a ter conversas mais estreitas com os países vizinhos. Dentro dessas conversações, logicamente, começamos com os vizinhos bem grudadinhos. Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Venezuela e, logicamente, essas conversações começaram a dar frutos vantajosos no sentido econômico. Dessas situações vantajosas, obviamente, o que se pretende? Um crescimento da América do Sul como um todo dentro da esfera política, para que, obviamente, se unam e ganhem tanto em termos econômicos quanto em termos políticos. A estratégia com o Uruguai já foi um pouquinho diferente, porque dentro da situação Uruguai vislumbra-se principalmente a questão transporte. Um dos quesitos que nós podemos usar aqui como exemplo na construção de ferrovias, rodovias, e não mencionado no slide, mas não dá para deixar de falar, o quesito hidroviário. Nós temos a desembocadura de um corredor gigante de água, chamado Hidrovia Tietê-Paraná, que cai na região do Uruguai e potencializa toda a área comercial de Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Nessa situação, outra que nós podemos citar, ainda ligada à comercialização com os vizinhos, nós vamos ter os eixos, que são literalmente perceptíveis,
principalmente no sentido horizontal. Então, as BRs que começam com 2, todas elas têm uma finalidade no Brasil de ligar leste a oeste. Uma das que nós podemos citar, que está no nosso estado, 277, liga o oeste ao leste e, logicamente, faz com que haja uma comunicabilidade de toda a região paraguaia e argentina com a chegada até o porto de Paranaguá. Obviamente, esta comunicabilidade necessita de energia. E dentro do potencial energético que o Paraná se estabelece, não dá para deixar de citar Itaipu, que além de potencializar a energia, ainda aumentou a comunicação com os vizinhos, porque é uma hidrelétrica construída em parceria. Mais uma situação a ser destacada, agora com a Bolívia, a Ferrovia Bolívia-Brasil. Além da ferrovia, também já falado anteriormente, mas agora mais importante destacar a questão do gasoduto, que também é um meio de transporte. Quando falamos em meio de transporte, muitas vezes a gente só lembra do ferroviário, rodoviário, mas o gasoduto é um meio de transporte com um aspecto específico de transportar um determinado produto. E Brasil-Bolívia tem um gasoduto importantíssimo que faz com que haja a produção do excedente de energia naquele país para o nosso. Estratégias econômicas foram se concretizando nesse período, houve uma consolidação dessa política regional que fez com que, logicamente, passasse adiante. E o próximo passo foi a concretização do Mercosul, que nós já vimos anteriormente. Então, a concretização do Mercosul, no sentido literal de estabelecimento comercial entre esses países, visava, como o próprio nome já diz, o estabelecimento do mercado comum do Sul. Inicialmente não deu para fazer porque haviam distâncias muito grandes em termos econômicos entre os países. Então, como nós já conceituamos, instalou-se primeiro uma união aduaneira e, na sequência, o objetivo seria passar a um outro estágio de mercado comum. Não conseguiu-se ainda esse objetivo, mas tenho certeza que, se houver um aspecto positivo adiante, ele irá se concretizar. Inicialmente, os países que formaram o Mercosul foram Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Demais países foram entrando gradativamente, alguns, logicamente, passando por problemas econômicos, financeiros ou políticos, como até cita aqui Venezuela, que infelizmente está suspensa desde 2016. Dentro dessa situação de países solidamente estruturados, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, temos outros que são associados, aí se enquadram Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname, e tem aqueles que observam o traquejo, a forma de funcionamento do Mercosul. Aí nós temos México e Nova Zelândia inseridos. Nova Zelândia é interessante aqui, porque o nome é Mercosul, mas o que a Nova Zelândia está fazendo aqui? O bloco econômico, ele tem caracterização de expandir comercialmente. Não há uma necessidade por escrita que diga que tem que ser do mesmo continente. Então, se houver interesse econômico, a integração se fará. Assim, o Mercosul hoje se apresenta desta forma. Nós temos os países considerados plenos, fixos, e nós vamos ter os associados, em azul claro, e aquele Venezuela que está ali destacado como um país suspenso. Então, para isso serve este mapinha aqui. Dentro dessa situação de integração, não poderíamos deixar de falar do papel da ONU. A ONU, dentro daquela situação que nós já falamos anteriormente, 1947, tira o nome de Liga das Nações, passa a ser Nações Unidas e começa a ampliar a sua rede de integração. Começa a falar em paz mundial, principalmente embargada pela situação pós-Segunda Guerra Mundial, mas começa a se definir com outras estratégias, com outras instituições. Também definimos, vale a pena a gente falar agora, que começou a haver a concretização do FMI, do Banco Mundial, do BIRD, da Unesco, da UNCTAD, e vários outros mecanismos, eu chamo até de gavetinhas, que a ONU utiliza para entrar em determinados momentos específicos da Organização Política Econômica Mundial.
Dentro disso, ela tem que ter uma organização. Para essa organização funcionar, ela tem uma estrutura. E essa estrutura tem o chamado Conselho de Segurança. Nesse Conselho de Segurança, que tem 15 países, eles são fixos e eles têm o poder de vetar, ou seja, de dizer o último sim ou o último não para uma determinada votação. Por isso são tão importantes aqui. Nessa instituição, nós vamos ter, então, além dessa presença de países para veto, vamos ter países que fazem uma participação permanente. Veja que aqui aparece Brasil, Alemanha, Índia e Japão. E outros países, porque hoje contamos com a maioria dos países mundiais inseridos na ONU, que fazem um rodízio para as votações acontecerem de maneira plena e democrática. Aí entramos um pouquinho mais adiante na forma de organização da ONU e vamos falar do Brasil dentro dessa instituição. O Brasil vem literalmente calçando e caminhando cada vez mais a participação dentro do cenário mundial nessas votações que a ONU faz. Dentro dessa característica, vemos então a importância de abrir a Conferência da ONU, participar ativamente e principalmente, através do Instituto Rio Branco, a formação de pessoas competentes que defendem os interesses tanto dos brasileiros fora como dos brasileiros aqui dentro que querem ter uma comunicabilidade com o exterior mais presente, mais ativa. Desta forma, temos os objetivos bem estabelecidos aos quais o Brasil mais defende. Um dos que o Brasil tenta sempre estar participando ativamente é dentro da Conferência Mundial do Meio Ambiente. Falamos já em outros momentos, e se vocês fizerem um resgate de todas as conferências, tivemos a Rio+20, tivemos a Agenda 21, com uma participação bem grande brasileira, sempre pensando no chamado desenvolvimento sustentável, que também foi um conceito que mudou a partir dos anos. Hoje falando em utilização inteligente e não o deixar de utilizar, como alguns falavam na década 30 ou 40. Dentro dessa situação, olha uma das siglazinhas que eu comentei com vocês, que faz parte da ONU, é uma conferência, a 11ª conferência da UNCTAD. A UNCTAD, ela é conhecida dentro da ONU como sendo um setor específico de análise de comércio e desenvolvimento dos países de forma mundial. Especificadamente, ela analisa, forma tabelas e destina argumentos sobre o funcionamento do comércio mundial. E, anualmente, tem feito conferências para discutir, principalmente, o abismo entre os países no quesito economia. Dentro disso, vamos fechando esse primeiro bloco falando sobre as ações limites do Brasil em cenário mundial. Nós já falamos disso em outros momentos com o mapinha e agora vamos fazer na tabelinha. Vimos que o Brasil participou no Timor-Leste em 1999. Timor-Leste sofria com o processo de independência, que oscilava entre a influência portuguesa e a influência chinesa. Depois, o estabelecimento da paz no Haiti, decorrente principalmente do terremoto. E, fechando esse bloco para entendimento geral, entramos em mais uma das esferas da ONU, que é a OMC, Organização Internacional do Comércio. Dentro da OMC, nós temos um número de membros fixos, 149, e como o próprio nome já diz, é um organismo da ONU que tem como principal objetivo a análise do comércio mundial e como ele está se articulando. Então, é como se fosse um observador, um fiscalizador do comércio mundial. Ele estabelece formas de regulamento para que não haja nenhum país em muito processo, um processo muito grande em termos de vantagem econômica e outro que não tem acesso a determinadas situações que facilitem o seu comércio com outros países. Assim, temos que observar que isto tudo se articula em várias formas de organização econômica mundial. Então, olhamos a ONU, agora vamos olhar para os países. Enquanto a ONU tenta neutralizar, os países tentam se articular. E dentro dessa articulação, nós temos alguns grupos, não são blocos econômicos, são grupos.
Talvez o mais conhecido, que vocês já tenham ouvido falar várias vezes na mídia, seja o G7. G7 dos 7 países capitalistas mais importantes no sentido econômico atual. Mas temos que citar aqui o G20. O G20 ele é constituído por países que têm as 19, 20 potências mais economicamente ativas no cenário mundial a partir de 99. Dentre eles, o Brasil se destaca. Aqui a distribuição dos países do G20 ao longo do planeta. Veja que não há uma categorização por região, e sim do mundo todo. E dentro dessa categoria você tem aqui a listinha dos 20 países. Não é nosso objetivo vocês ficarem decorando os nomes. O objetivo é vocês observarem que eles estão distribuídos pelo mundo, o que dá uma noção de uma economia muito de circulação, de movimentação mesmo, que é o que se requer para uma integração ser atingida. Agora, para fecharmos esse bloquinho, vamos tentar explicar como é que vocês imaginam, puxando desses conteúdos que nós falamos, como é que é a parceria do Brasil com os membros do G20. Como vocês imaginam que o Brasil se relaciona com a Índia, como o Brasil se relaciona com a China e como o Brasil se relaciona com a África do Sul. Bora lá, voltamos já já.
Então, vamos retomar, vamos fazer uma análise de como é o relacionamento do Brasil com a Índia, com a China e com a África do Sul. Dentro dessa especificidade, a Índia tem uma categorização, se vocês forem estudar sobre a situação indiana, a evolução indiana, desde o processo de independência do Reino Unido, ela vem se estruturando de uma maneira bem específica e vem se destacando principalmente no ramo educacional, ela se define muito. Neste ramo educacional e principalmente pela posição estratégica que a Índia se destaca, ela desenvolveu ramos muito interessantes. Os ramos aos quais a gente pode puxar e citar a vocês é o aeroespacial e o nuclear. E do nuclear, infelizmente, temos uma questão ainda não bem resolvida da Índia com a questão Caxemira, que mais tarde a gente entra nesse quesito, que é um conflito Índia e Paquistão. Mas na situação da China, nós percebemos que o Brasil cada vez mais está fazendo acordo, cada vez mais está se relacionando, se aproximando. Ano passado, 2019, foi feita uma reunião, principalmente com a China, dentro do cenário econômico estabelecido, em trocas comerciais nos setores, agropecuário e de indústria de base, além da compra e produção de lançamento de satélites em conjunto, no qual o Brasil se destaca muito na produção de satélites. Já com a África do Sul, percebemos a busca de relações cada vez mais estreitas, que podem ser identificadas facilmente em todos os setores, principalmente o turístico, que a África do Sul se destaca bastante. Observem que, falando em Brasil, falando em Índia, falando em China e África do Sul, só faltou um paísinho para a gente formar uma outra sigla muito famosinha. Falamos em G7, falamos em G20 e com esses países, junto com Brasil e Rússia, chamamos o chamado BRICS. Mas isso é para uma outra história a gente fazer mais uma revisãozinha, que é aqui que vai aparecer. Então, dentro dessa categorização de BRICS, ele é mais um adjetivo, ele não é um bloco econômico, ele é uma categorização de países que têm coisas em comum. Então, falar em BRICS é dimensionar países que, no caso, de acordo com a sigla Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, têm especificidades. Eles são todos países de volume extenso, são países grandes, todos têm um volume de mão de obra jovem e quantitativo, todos têm uma quantidade grande de recurso natural, e isso faz com que eles, em 2001, fossem vistos pela Goldman Sachs como sendo uma potência para o futuro. Então, são países identificados como aqueles que têm muito a oferecer e que, se bem organizados, têm todo o aspecto positivo para caminhar. Para isso, foi até feita uma reuniãozinha, eles fazem anualmente, a reunião foi o ano passado, em Curitiba, inclusive, onde Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se uniram para discutir esse papel da integração. O interessante é que quando se fala na sigla, você percebe que a África do Sul às vezes aparece com um sinal aqui. Por quê? Porque a África do Sul entrou na década de 90 nessa classificação. Se nós voltarmos o slide, você verifica que a concretização da sigla é de 2001. Mas a África do Sul entrou depois, porque no momento que a sigla foi inventada, a África do Sul ainda era dependente politicamente do Reino Unido. Por isso ela não entrava nessa organização aqui ainda. Para objetivamente falar sobre o BRICS, nós já fizemos uma evolução histórica em outro momento, é interessante a gente observar o que eles têm para frente. No quesito adiante, o que se pretende? Pretende fazer um banco de desenvolvimento comum, que esses países consigam ter uma rotatividade monetária rápida e flexível. Também se pretende a reivindicação a alguma estrutura reformulada do FMI, que é o Banco Mundial, junto, que estabelece financiamento para os países de maneira a levantar a economia local e, logicamente, potencializar a comunicação com espaços internacionais. Vamos finalizando. Para finalizar, o que a gente viu hoje no nosso encontro? Fizemos um aspecto de retomada do conceito de geopolítica
fizemos a diferenciação entre geopolítica e geografia política, identificamos o pai do conceito, Friedrich Hatzel, identificamos também que Brasil e Estados Unidos têm suas formas de integração de maneiras diferenciadas, um visa mais a expansão, outro visa mais a integração. Vimos que o Brasil, nesse quesito integração, buscou cada vez mais, por razões e por meios diplomáticos, a inserção e a comunicabilidade com seus vizinhos, chegando até o momento de estabelecimento do Mercosul, que facilitou muito o comércio entre esses países, e, logicamente, dentro dessa comunicabilidade e dessa integração que o Brasil faz, ele ficou cada vez mais reconhecido internacionalmente por participar de organizações internacionais, desenvolvendo muito a sua função e a sua importância dentro da ONU. Espero que vocês tenham revisado bastante o conteúdo, espero ter fechado com vocês muitos assuntos. Nos veremos mais uma vez daqui a pouquinho em outro encontro de geografia bem legal. Até lá, tchau!